Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel e voltamos após o nosso período de recesso, né? Após as nossas férias, com as nossas aulas de física na parte de mecânica, tudo bem? Eu gostaria de lembrar a todos que nós já estamos no livro 2. Para quem aqui já chegou e ainda não sabe, né? O capítulo 7 da frente um, que é relacionado à mecânica, tem a ver com o lançamento oblíquo no vácuo e é referente ao livro 2. Então, se você não tem o livro 2, entre em contato com o pessoal do cursinho, com a organização, que a gente fornece o material para vocês, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado nesse período de férias e agora a gente pode voltar a colocar a mão na massa, tudo bem? Essa aqui vai ser o nosso vídeo, de conteúdo e peguem seu caderno, façam as suas anotações e para qualquer coisa vocês mandem dúvidas no grupo de WhatsApp ou também no grupo do Facebook que nós, os professores, estamos lá, tudo bem? Pessoal, lançamento oblíquo no vácuo, ele pode ter um nome um pouco diferente, mas ele é muito presente no nosso cotidiano. Como que ele é o lançamento oblíquo, né? Ele é simplesmente como se fosse um tiro de canhão. Percebam que quando nós começamos a trajetória, né? Quando definimos o lançamento oblíquo no vácuo, ele é um corpo que está sendo lançado, né? Ele faz uma trajetória parabólica. Caso você não saiba o que é uma parábola é qualquer tipo de curva que se assemelha a essa daqui, com a concavidade para baixo. A parábola ela tem duas concavidades, tanto para cima quanto para baixo. O lançamento oblíquo, que é esse tipo de lançamento que nós estamos trabalhando aqui, a concavidade da nossa parábola ela é voltada para baixo. Ou seja, essa boca dela é voltada para baixo. E onde você percebe esse tipo de movimento no seu cotidiano? Ó, você percebe às vezes em filmes, nota aí em filmes, onde você vê um canhão atirando uma bala, um projétil que está sendo lançado de uma certa distância, ele descreve essa trajetória. Você percebe no futebol, quando o jogador ele cobra uma falta ou qualquer tipo, ele chuta a bola percorre uma trajetória. Ela descreve uma trajetória de maneira oblíqua, ou seja, ela faz todo esse desenho. E você vê também nos jogos de aplicativos, o jogo mais clássico que tem o desenvolvimento desse lançamento oblíquo é o Angry Birds, né? Tem para os celulares aí Android e iOS. Você pode baixar aí que ele descreve, ele é muito bom para você estudar esse tipo de movimento, né? Ele trabalha bem essa física do lançamento oblíquo, tá bom? E o lançamento oblíquo, pessoal, ele nada mais é que a junção de dois tipos de movimento. Ou seja, quando nós temos um projétil que está sendo lançado e a gente despreza a resistência do ar e tudo, né? Quando a gente considera o vácuo, ele é composto por dois movimentos, né? A gente percebe aqui que o nosso objeto está sendo lançado através de um ângulo, né? Tem uma abertura, um ângulo θ, e nós temos uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial, ela é um vetor. E esse vetor ele é composto por duas componentes. E a gente já sabe né, com decomposição de vetores, a gente passou na nossa aula passada sobre isso, a gente estudou profundamente que um vetor assim, ele é composto num eixo de coordenadas, ele é composto tanto por uma componente x e uma componente y. E o lançamento oblíquo, ele é uma composição de dois vetores, dos dois vetores do eixo cartesiano, tanto x quanto y. Outra coisa que está presente nesse nosso lançamento oblíquo é a presença da gravidade. A gravidade ela vai estar sempre apontando para o centro da Terra, né? Ela vai estar sempre apontando para o centro da Terra, então ela vai estar sempre verticalmente para baixo, né? Então a gente tem aqui que o nosso lançamento oblíquo ele vai ter duas questões que a gente tem que trabalhar, né? Ele é composto por dois movimentos, né, de maneira independente, ou seja, um movimento que é acelerado de maneira vertical, ou seja, quando eu estou falando no movimento vertical, ele contém a presença da aceleração, que vai influenciar no movimento, e um movimento horizontal, que é sem aceleração, ele é um movimento constante, ou seja, ele não tem a presença da aceleração, tá bom? Esse é o conceito básico para a gente entender o lançamento oblíquo, tudo bom? Então, vamos para o próximo. Como eu falei que ele é uma composição de dois movimentos, nós temos que estudar as duas partes que compõem esse movimento. Então a gente vai estudar primeiro o movimento vertical. Quando a gente tem o nosso movimento vertical aqui, a gente vai orientar ele para o sentido do eixo Y, tá? Orientando para cima, né?
o eixo Y com a velocidade para cima, se a gente coloca o nosso eixo da trajetória, o sentido da trajetória para cima, então a nossa gravidade que está apontando para baixo, ela terá sentido negativo com respeito à nossa trajetória. O que aconteceu? Quando a gente pega um movimento vertical, a gente coloca o sentido dele para cima, ou seja, a direção positiva está para cima do movimento. Então, como a aceleração, volta aqui, a aceleração é o vetor indicado para baixo, ela está contrário ao sentido do meu movimento. Perceba que o sentido do meu movimento em Y é para cima. E a gente adotou de maneira positiva o sentido desse movimento. Então, a aceleração ela vai tomar de maneira negativa. Então, a gente tem aqui o seguinte, que o nosso vetorzinho de velocidade inicial, ele é composto novamente pelas duas componentes, tanto x quanto y, então vai ser uma componente v0x e uma componente v0y. Como nessa primeira parte a gente está analisando o movimento vertical, o que a gente faz? Vamos analisar só a parte y. Então, a parte y, se a gente fizer um recorte aqui, ela vai, para todos os pontos que eu pegar aqui, ele vai ter a presença da componente y. E se a gente pensar bem, esse tipo de trajeto que tem aqui, ele lembra muito um lançamento vertical. O lançamento oblíquo nada mais é que um lançamento vertical com um ângulo de 90 graus. Tá bom, pessoal? Ele é um caso à parte do lançamento oblíquo. Por quê? Quando a gente tem um movimento acelerado aqui, a gente consegue notar que o nosso vetorzinho de velocidade ele vai diminuindo. Por que ele vai diminuindo nessa primeira metade? Por conta que a aceleração da gravidade está influenciando com que ele diminua a sua velocidade. Então é um movimento considerado retardado, porque ele está diminuindo a velocidade dele. A partir do momento em que ele chega na velocidade, na altura máxima, ou seja, acontece a inversão do movimento. Conseguiram lembrar do lançamento vertical? Quando eu jogava a bolinha para cima, ela chegava com velocidade máxima no topo e invertia o sentido do movimento. Aqui acontece a mesma coisa. Só que no movimento vertical. Ele vai chegar no ponto máximo da trajetória dele, vai ocorrer a inversão do movimento e o sentido da minha velocidade, ele muda. Ele vai mudar o sentido da velocidade e a aceleração vai começar a afetar positivamente no nosso trajeto, tá bom? E como que a gente faz para encontrar o valor dessa velocidade y? Pessoal, a gente precisa lembrar de duas coisas. Precisa lembrar que isso daqui ele é um triângulo retângulo. A partir disso daqui a gente consegue extrair informações importantes através das relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Quando nós pegamos aqui a relação de seno, cosseno e tangente, o cateto oposto, que nesse caso é o V0y, pela hipotenusa, ele é dado pela relação de seno. Tudo bem? A relação de seno é cateto oposto pela hipotenusa. Ou seja, quem é o cateto oposto, seno de θ? É o V0y. Percebam? Ele é o cateto oposto, ele que está do outro lado da hipotenusa. A hipotenusa é o V0, é a minha seta vermelha aqui. Tudo bem? Então, a relação para a gente descobrir a velocidade inicial, tanto em y quanto em x, vai ser dada por relações trigonométricas. Como que a gente está falando do movimento vertical? A relação para y é v0y por v0, que é a relação de seno. Tá bom? É a relação de seno. A gente quer isolar a velocidade inicial em y, então a gente sabe que para a gente achar a velocidade em y, a gente precisa da nossa velocidade inicial, que ele dá a velocidade aqui, que é o vetor, vezes o seno do ângulo que ele fez aqui pela abertura, tá bom? A partir daí, a gente tem as nossas equações do movimento acelerado, né? A gente tem a equação do sorvetão, né? Que é a equação do espaço, a equação da velocidade, né? Que a gente consegue descobrir a velocidade de qualquer ponto da trajetória, e também a equação de Torricelli. Quando nós fazemos a mudança de incógnitas, ou seja, a gente começa a trabalhar com o S sendo Y e o nosso espaço, a variação do espaço sendo, em vez de ΔS sendo ΔY, a gente começa a mudar um pouco as nossas... ela não fica tão diferente as incógnitas, mas ela fica boa para a gente trabalhar com esse tipo de exercício.
Então a gente tem que sempre lembrar que o espaço no movimento vertical aqui vai ser dado em y. A gente sabe que a aceleração ela vai ser negativa por conta do sentido da trajetória, então a gente precisa lembrar dessas duas coisinhas aqui e não vai se atrapalhar, né? Caso você considere como S, também não tem grandes problemas, é mais para você se orientar e acabar não se perdendo em cima dos cálculos que você for fazer, ok? Seguindo, no movimento horizontal, ele não tem presença da aceleração, porque o vetor acaba não influenciando no movimento na velocidade do nosso objeto. Então, em todos os pontos da nossa trajetória, a velocidade em x será constante. E como que a gente encontra essa velocidade em x? Ora, da mesma relação que a gente tirou a velocidade em y, seno, cosseno e tangente. Só que nós temos que lembrar que a velocidade em x ela está como cateto adjacente à hipotenusa. Então, temos que pensar assim, cateto adjacente por hipotenusa é cosseno. Então, a velocidade em x será dada em função do cosseno. Perceba aqui, ó, cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa. Ó a hipotenusa aqui, tá? Quando isolamos o V0x, que era a velocidade inicial em x, nós temos que ela está em função de V0 e em função também do cosseno de θ. Tudo bem? Nós sabemos que nesse tipo de movimento a nossa velocidade ela é constante, tá? E temos a nossa equação da trajetória aqui, que é o sorvete, né? Que não tem a presença da aceleração. Então ela vai ficar como em função de x. O S vai virar o x e o nosso V0 vai ser dado em função de... A velocidade vai ser dada em função do cosseno do θ, cosseno de θ. Tá bom? Partindo. Como que fica a composição desses dois movimentos, né, de maneira vetorial? Ora, a velocidade inicial, então, como eu falei anteriormente, ela vai ser dada em função tanto de x quanto de y. O módulo dessa velocidade ela vai ser a somatória da velocidade em x e a velocidade em y, de maneira vetorial. Tá? Percebam que o vetor da velocidade ele é a junção dessas duas componentes. Tá? E o vetor dessa velocidade instantânea ele vai ser tangencial à trajetória, igual a gente falou nos outros vídeos. Ele vai estar tangente à nossa trajetória aqui. Ó. Percebam que em todos os pontos, mesmo com a inversão do movimento, a gente tem a presença dos dois tipos de velocidades. A única forma que a gente não vai ter, um ponto que é interessante para a gente colocar aqui, que é importante, no ponto máximo, quando a gente analisa os dois tipos de movimento, a única coisa que vai acontecer, que não vai ter a presença do movimento vertical, é no ponto máximo da trajetória, na altura máxima da trajetória, onde a velocidade em y ela é zero, mas a velocidade horizontal ela continua constante. Tá? A única velocidade que vai ser zero no topo, na altura máxima, será a velocidade em y. A velocidade em x continuará constante. Tá bom? Essa aqui é uma imagem da velocidade instantânea, né? A gente percebe que ela é tangente à trajetória, né? Ela está sempre tangente à trajetória. E aqui no topo, ela não vai ter a componente y, porque a componente y é dado em zero, né? É o valor zero, porque está acontecendo a inversão do nosso movimento. A gente tem também, como tem a parte desse movimento acelerado, e eu falei anteriormente para vocês que se trata de um movimento composto que pode ser dado em dois pontos, né? Na primeira metade do movimento acelerado, ele é um movimento retardado, onde a aceleração afeta a velocidade de maneira negativa, ou seja, ela vai diminuindo a velocidade. Ó. Percebam que nessa primeira metade aqui até o topo, a nossa aceleração tangencial ela é contrária à trajetória, ó. Contrária à trajetória. Lembrando que a aceleração centrípeta ela direciona para o centro da nossa curva, né? Para o centro da nossa trajetória. Então nós temos a nossa curva aqui, ela sempre vai apontar para o centro da nossa trajetória, tá bom? E a aceleração tangencial, ela acontece uma mudança no topo, ou seja, a gente vê que não tem aceleração tangencial aqui, porque ela acaba sendo zero. A partir desse momento, ela muda o sentido e começa a ser um movimento acelerado, porque ela vai influenciar na mudança da velocidade de maneira positiva, e a aceleração centrípeta continua sempre apontando para o início da trajetória. Tudo bem?
Como que a gente calcula o tempo de subida em um exercício de lançamento oblíquo? Ora, desde o lançamento da nossa bolinha até atingir a altura máxima, a gente pode tomar como uma conta, né, essa continha aqui, ó, essa equação aqui para a gente determinar. Se a gente tomar que o Vy, que a velocidade inicial é zero, né, que é o tempo de subida, o tempo da bolinha sair do chão até atingir a altura máxima, ou seja, quando ela atingir a altura máxima, a gente sabe que a velocidade no eixo vertical será zero, tá? E por se tratar de um movimento em que o tempo de subida vai ser o mesmo tempo de descida, né? Porque não há mais uma outra presença além disso, que influencia na velocidade da aceleração, o mesmo tempo que ela vai demorar para subir, vai ser o mesmo tempo que vai demorar para ela descer. Tá certo? Isso acaba sendo um fato. Mas vamos voltar para a primeira parte aqui, onde eu falei que a velocidade em y, né, a velocidade final, vai ser zero. Então a gente tem a nossa equaçãozinha aqui, né, aquela equaçãozinha da velocidade, lembrando que a aceleração ela é dada negativa aqui por conta da trajetória, né, do sentido da trajetória. Vamos lá. Sabendo que V0y, lembra que eu passei para vocês lá no comecinho do slide, V0y é uma função com seno, a gente tem que zero. Por que zero? Porque no topo a velocidade da nossa bolinha, do projétil, enfim, vai ser zero. A gente tem que estar em função do seno menos a gravidade vezes o tempo. Quando a gente isola o tempo, ele nos mostra essa equação. Esse é o tempo de subida. Ele vai estar em função da velocidade e em função do seno de θ. Tá bom? Quando é um tempo, percebam que quando eu só jogo a bolinha para cima, um movimento vertical, voltando para alguns capítulos atrás, onde eu faço um lançamento para cima, sem nenhum ângulo, né? Com ângulo máximo, com o seno de θ 90 graus, a gente volta para o lançamento vertical, porque vai ficar em função da velocidade e da gravidade. Lembram disso? Se a gente pegar aqui e só excluir o seno, a gente tem o tempo de subida para a nossa bolinha no lançamento vertical. Tá? O que acontece aqui é que a gente tem a presença do ângulo e pode variar para o tempo de subida, para o ângulo que estiver sendo jogado. Tá bom? Como a gente sabe que o tempo de subida é o mesmo tempo de descida, o tempo total do movimento, ou seja, tanto a subida quanto a descida, vai ser 2 vezes essa equação aqui. Por isso que tem o 2. Vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. No final fica essa nossa continha aqui. Tá bom? Seguindo. Como que a gente faz para determinar a altura máxima? Pessoal, a altura máxima ela não precisa do tempo, então a gente pode utilizar a equação de Torricelli. Sabendo que na altura máxima a velocidade em y final será dada como zero também, a gente pode manipular a nossa continha aqui, né? Tem a manipulação algébrica, sabendo que o Vy vai ser zero, ele vai estar em função do V0y. Sabendo que o V0y também está em função de seno, a gente tem essa manipulaçãozinha aqui, ó, onde a altura máxima vai estar em função da velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de θ, dividido por 2 vezes a gravidade. Pessoal, parece complexo, mas é tranquilo para vocês fixarem isso. Você não precisa ter decorado todas essas equações. Você precisa entender o que significa cada forma, o sentido das coisas para você entender e assim jogar no exercício. Se eu sei que na altura máxima a velocidade é zero, a velocidade final do meu trajeto, do meu projétil vai ser zero, eu consigo jogar e determinar através de Torricelli. Eu não preciso decorar essa equação. A partir do momento que você entende as coisas, fica muito mais fácil o desenvolvimento das equações. Tá bom? Pessoal, com respeito ao alcance, qual que é o alcance máximo que o nosso projétil, a nossa bolinha, ela vai alcançar? Primeiro a gente precisa entender, né, duas coisas. Lembrar a equação nossa do tempo, né, do tempo total, que vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida, né, que a partícula ela vai alcançar o solo, né, quando y for igual a zero. E lembrar também que o alcance vai ser dado em função de x, em função dessa nossa trajetória aqui no eixo x. A partir disso, a gente tem que usar a nossa equaçãozinha do espaço em x, que é x igual a v0x vezes o tempo, tá? Tá aqui, ó. Lembrando que v0x é v0 cosseno θ, então a gente substitui aqui.
Lembrando, ó, agora a gente vai pegar o nosso tempo. O tempo é esse tempo aqui, que vai ser utilizado. Então eu vou substituir tudo isso daqui aqui na nossa equação. E eu vou chamar o meu x de A, que vai ser o nosso alcance total. Vai ser o quanto que a nossa bolinha vai andar no eixo x. Onde que ela vai parar depois da nossa trajetória. Quando a gente faz a nossa manipulação aqui, a gente chega nesse finalzinho aqui, ó, onde nós temos que o alcance, lembra que eu substituí o x por A, tá? X por A, ó, x por A. O alcance vai ser 2 vezes 0 ao quadrado, vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Existe uma relação na trigonometria que... Isso é tabelado, tá, pessoal? Isso aí você não precisa saber, que acaba... você precisa entender, né, que existe essa relação, mas muitas vezes ela é tabelada e é fornecida para vocês. Que 2 seno de θ vezes cosseno de θ é igual ao seno de 2θ. Como que eu vejo isso daqui, ó? Só tem seno de θ vezes cosseno de θ, ó. O 2 aqui, ele está multiplicando. Então, ele está multiplicando com todo mundo aqui. Então, dá para a gente usar esse 2 seno de θ e substituir por seno de 2θ. A partir disso, o que acontece? Nós temos que o alcance vai ser dado em função da velocidade ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Qual que é o maior alcance? O maior alcance, né, que eu possa jogar a minha bolinha, ela vai ter a maior distância percorrida, né? Será que vai ser um ângulo mais alto? Será que quanto maior o ângulo, quanto mais eu jogar para cima, maior ela alcança, maior ela vai percorrer uma distância, ela vai percorrer uma distância cada vez maior? Não, pessoal. Aqui dá para você extrair de maneira matemática qual vai ser o maior alcance que a bolinha vai atingir. Quando a gente pega, que a gente sabe que o valor total, o valor máximo do seno é 1, por conta que seno de 90 é 1, né? A gente tem que, através dessa relação aqui, quando o seno de 2θ ele é máximo, ou seja, a gente tem que o seno de 2θ é igual a 1, né, que é o valor máximo, fazendo o arco, né? Que arco desse seno? Isso daqui já é uma relação matemática, já que chama arcosseno. É o valor, é o arco cujo ângulo dá valor, o número 1. Ou seja, você tem que fazer essa pergunta. O arco cujo valor dá 1. Que arco de seno que dá o valor de 1? É 90, o valor máximo. Seno de 90 é igual a 1. A partir disso, a gente tem o 2θ. Fazendo a divisão do θ aqui, ó, isolando somente o θ, θ dividido por 90, θ é igual a 90 dividido por 2, dá o valor de 45. Essa é a forma matemática que você determina o alcance máximo da sua bolinha, do seu projétil, enfim, do que for, para você determinar a sua trajetória. Não é quanto maior você jogar, você vai atingir a maior distância, você vai percorrer a maior distância. Você tem que, para a maior distância que você for querer jogar, você tem que lançar num ângulo de 45 graus. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham feito as suas anotações. Se precisarem tirar qualquer tipo de dúvida, entre em contato com a gente no cursinho, né? Tanto pelo WhatsApp quanto pelo Face, nós estamos sempre disponíveis, eu e os outros professores, tá? Não só eu, mas também outros professores, caso queira tirar alguma dúvida, algum conceito para a gente discutir, é sempre relevante. Espero que vocês tenham um bom retorno às nossas aulas, tá? Espero que vocês tenham conseguido descansar, que tenham conseguido evoluir em seus estudos, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula, que será uma aula de exercícios. Tudo bem? Espero que fiquem bem e até a próxima.